Deus. Chegará o momento de Deus te exaltar. Chegará o momento de Deus te colocar na posição a qual Ele sonhou para você. Mas para isso você tem que ser fiel. Estou aqui sendo objetivo porque as horas passam. Mas aqui eu quero deixar essa palavra para os vossos corações. E eu tenho certeza que essa palavra vai produzir fruto na sua vida. José, ele sonhou, mas permaneceu na vontade de Deus. Ele permaneceu na direção de Deus. Então sabemos que de Canaã ele foi vendido para o Egito. Chegando lá no Egito, o faraó viu um monte de escravos. Potifar, que era chefe da guarda, compra a José. José então não está mais em Canaã, ele passa para o Egito. Agora eu pergunto algo para vocês: o que José foi no Egito? O que José foi no Egito? Governador. Alguém tinha que mandar José para o Egito, porque ele não ia com as suas próprias vontades. Então eu quero dizer para você: sabe quem foi usado por Deus para fazer com que José fosse para o Egito? Os seus próprios irmãos que estavam odiando. Quando nós estamos na direção de Deus, queridos, Deus usa até os nossos inimigos para nos abençoar. Quando nós estamos na direção de Deus, não precisamos temer. Se for preciso, Deus sim usará até os nossos inimigos para que nós venhamos ser abençoados. Quando creem, levante a mão e glorifique a nome do Senhor. Aleluia. Era necessário que ele fosse para o Egito. E chegando lá no Egito, de Canaã para o Egito, do Egito para a casa de Potifar, Deus tinha mais com José. Deus queria exaltá-lo sobre a face da terra do mundo antigo. Mas para isso ele tinha que passar por uma provação. Na casa de Potifar, a Bíblia disse que Potifar foi abençoada através de José. A casa de Potifar foi abençoada através de José, porque a presença de Deus estava em José. Se antes a casa de Potifar havia maldição, José entrou naquela casa e começou a ver bênção. Por quê? Porque aonde está a presença de Deus, há a bênção de Deus na nossa vida. E a bênção acompanhava José. E por isso, ele foi exaltado. E na casa de Potifar, ele gerenciava toda a sua casa. De maneira que a Bíblia diz que José não precisou fazer muita coisa. Potifar não se preocupou com nada quando colocou José, a não ser com a comida que iria comer, porque em tudo José cuidava. José, pastor Júlio, é o sonho de todo pastor quando chega na igreja. É uma pessoa que se destaca, é uma pessoa que quando chega numa empresa, pode a empresa até estar falida, José chega lá naquela empresa, aquela empresa começa a crescer, aquela empresa começa a prosperar. Por quê? Porque a presença de Deus estava na vida de José. Quantos Josés tem aqui nesta noite? Pessoas que são fiéis a Deus. A bênção estava junto com ele. Mas ele tinha que passar por uma grande prova, por uma grande provação. E a prova de José foi vencer a imoralidade sexual da esposa de Potifar, que começou a tentar diariamente. Era uma mulher muito bela, e tentava. E ele era fiel ao seu Deus, ele era fiel também ao seu patrão. Por isso ele disse para aquela mulher: eu não posso, porque primeiro eu sou fiel a Deus, e depois eu sou fiel ao meu patrão. E eu descobri uma coisa: não tem como nós sermos fiéis a Deus e infiéis aos homens aqui nesta terra. Se você é fiel com Deus, você tem que ser fiel aos seus irmãos aqui. Não me venha com essa que você é fiel a Deus, mas você é infiel aos seus irmãos aqui nesta terra. Para você ser fiel, você tem que ser fiel na horizontal, mas também na vertical. José, ele era fiel na horizontal e também na vertical. Mesmo sendo fiel, ele teve que passar por essa provação. E eu aqui descobri quantos anos José ficou sendo tentado na casa de Potifar. Quanto tempo durou a prova?
E eu descobri que não foi um mês, não foi um ano, não foi 2 anos, foram 10 anos. 10 anos ele ficou sendo tentado por aquela mulher. Por 10 anos ele tinha que acordar todas as manhãs e dizer não ao pecado. Você está entendendo o porquê José chegou ao cargo de governador do Egito, querido? Não é assim para chegar nesse, né? Não é de qualquer forma que Deus nos exalta. Daí muitos dizem, eu quero ser que nem José. Você aguentaria 10 anos da casa de Potifar sendo tentado pela sua mulher? Ou talvez outras tentações, outras provações? Você aguentaria 10 anos na prova? José aguentou 10 anos. Por quê? Porque Deus queria prová-lo. E a Bíblia nos diz lá em Timóteo, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus